Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, vamos continuar as aulas que a gente está indo para essa aula que, se eu não me engano, é a aula de número 4. Vou só passar a tarefa para vocês para não ficar esquecido, repetindo, né? O que eu vou pedir para vocês de tarefa é que vocês me entreguem um print screen de tela da peça de vocês e do número de elementos em nós, igual a gente aprendeu na última aula, a pegar essa quantidade de elementos de nós e de tamanho de elementos, e número de elementos e o número de nós, mentira. Aí você consegue, você me mandando esses prints por WhatsApp ou por e-mail, igual eu já passei para vocês, a atividade está entregue, tá bom? Vamos lá. O que a gente tem hoje para passar para vocês? A gente já viu como é que insere uma geometria, nuances. A gente já viu como modifica algumas geometrias nuances. A gente já viu como é construída essa geometria, como é construída a malha dentro do nuance de forma generalizada. E agora a gente vai passar para a construção, para o refinamento de áreas específicas de geometria, partes específicas da geometria. Então, abrindo o Workbench e passando para o Mechanical, a gente tem essa peça nossa. Aqui está meu cubo, eu já brinquei um pouquinho com ele, por isso que ele está falando que essa malha está obsoleta. Mas esse é o cubo da roda do Cruise que é a minha peça que a gente vai estar trabalhando. Então, tá aqui. Tá aqui nossa peça. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos melhorar a malha dela. Existe um problema de malhas em áreas específicas, em coisas específicas que você pode estar fazendo. Igual um deles, vamos passar para um deles já de uma vez, né? Em vez de ficar falando muitas regrinhas. Um deles é essa aqui, que acho que é uma das mais importantes, que é o Refinement. Ele permite que você coloque áreas específicas da sua geometria onde você quer aumentar o número de elementos dela. Então, em vez de você ir lá no Mesh, alterar a quantidade de elementos, alterar aquela característica de malha mais fina, ou aumentar a transição dos elementos, você pode aumentar aqui a quantidade de elementos em nós numa área específica, numa face específica. Então, nesse caso, vamos aumentar o refinamento onde eu tenho contato, que são essas áreas aqui, ó. Eu vou aumentar o refinamento delas. Por que eu estou aumentando o refinamento exatamente dessa parte em específico da minha roda? Porque eu sei que é onde vai ter contato e é onde normalmente pode gerar, que eu acredito que possa ser gerado um problema na roda do cruze, que é onde vai ser transmitido todos os esforços da roda. Óbvio que eu tenho pressão, que envolve também, eu tenho impactos que a roda sofre durante o deslocamento e tudo mais, ainda mais nas estradas brasileiras, mas eu quero refinar ali. Eu quero que, vamos supor que eu recebi esse projeto da Chevrolet e eles me falaram que está tendo um problema na roda especificamente ali. O tempo de vida útil deles está caindo muito ali. Quando ela rompe ali. Então eu quero aumentar a qualidade da minha malha naquele ponto em específico para eu fazer a análise. Então selecionei as 4 faces, seleciono a quantidade a quanto eu quero refinar essa área em específico. Quantas vezes eu quero refinar mais. Vale o adentro que essa parte só aceita números inteiros. E quanto maior o número, maior a quantidade de refinamento. No caso, eu vou colocar 2 e eu vou gerar a malha só para vocês verem. Raizinho apareceu aqui, quer dizer que minha malha pode ser gerada ou ser dado update. Não quero update, ainda mais que eu já mexi com ela antes e apaguei algumas configurações enquanto preparava a aula para vocês. Então eu vou gerar a malha. Generate Mesh, a gente espera agora. E para não deixar vocês à espera, como sempre, pausa no vídeo. Voltando, nós temos a nossa resposta do que ele foi gerado. Vocês podem ver que, olha, para vocês verem aqui, aumentou bastante a concentração dos nossos elementos, tá vendo? Tem até uma melhor organizada no que estava antes, e a gente consegue agora ver que deu uma melhorada em relação à malha anterior, o número de refinamentos. Óbvio que também a gente pode sempre estar olhando as estatísticas e ver que aumentou o número de elementos e o número de nós que a gente tinha antes. Se tem que estar com dúvida que é só olhar na última aula. Bom, esse é uma coisa legal, é um dos modos de usar o refinamento. Bom, existe outra coisa, que é o Sizing ou Face Meshing. O que é essa parte? Você pode fazer com o Sizing escolher o tamanho padrão dos seus elementos. Então, igual, selecionando a geometria em específico, igual eu quero selecionar
essa geometria. Todas as geometrias internas. Aqui, ó. Para mostrar para vocês como fazer isso. Ah, ótimo. Esqueci de apertar Ctrl. Bom, no que eu faço isso, eu aplico a geometria. Ele selecionou as 16 faces. E aqui eu consigo definir o tipo de definição que eu vou estar colocando. Eu posso colocar Sphere of Influence ou Element Size. O Element Size ele permite eu falar o tamanho dos elementos que eu quero que fique ali dentro. E também eu posso selecionar a parte avançada dele de Behavior, que é como ele vai fazer essas aproximações. Bom, aqui está 17,445, que é o padrão, milímetros. O que eu vou colocar aqui está em milímetros, porque o meu sistema métrico, minha unidade está em milímetros. Lembrando que você pode alterar tudo aqui. Mas o que eu quero, que eu vou colocar, vai ser por volta de 10 milímetros. E eu vou deixar aqui soft para fazer para vocês. Com isso, a minha geometria deve mudar novamente. Pegando, vamos deixar aqui, ó. Lembrando, essa quantidade aqui para a gente saber se melhorou ou não. E aqui vocês vão ver o efeito a coisa acontecendo. Opa. Iniciadas o cálculo, pause o vídeo até voltarmos. Bom, voltando para vocês, agora surgiu algo legal. Vocês podem ver que ele não gerou a malha para mim. Quando vocês abrem o mesh, vocês veem que ele ainda não foi gerado malha, não tem malha, e na verdade a malha ficou vermelha, tá que a malha faliu. Falhou, quer dizer, faliu não. O motivo, aqui na mensagem de erro, dá para você ver o motivo disso. Então, ele está falando basicamente que eu refinei muito, que a malha ficou com esse preciosismo, ele não conseguiu fazer a malha se fechar. Porque existe uma coisa, esses elementos que você vai pondo na malha, ele vai fazendo sua malha ficar cada vez mais fina, óbvio, mas ele ainda tem que responder aos elementos estruturais, ele ainda tem que fechar uma malha nela. Então não é só eu refinar e decidir qualquer coisa que ele constrói a malha. Às vezes as características que eu estou colocando lá não vão ser suficientes para fechar uma malha com essas especificações. Então meu face sizing aqui deu muito errado. Motivo? Porque está muito fino. Às vezes, se aumentar o número do elemento ou modificar a forma que ele. A forma como eu estou aproximando esses elementos, ou como eu estou mexendo nessas configurações avançadas, eu consigo mexer. Lembrando, surgiu qualquer dúvida, você pode abrir o Help e ele te dá alguma característica que eu possa ter esquecido de falar ou tudo mais. Não é difícil. Se você tem um domínio um pouquinho de inglês, ele ajuda. Então, Phase 6 aqui não me ajudou. Eu queria mais aplicar ele para que gerasse algum erro ou que a gente visse os efeitos dele, mas vocês entenderam, acredito eu, e vai dar para trabalhar. Deletarei essa característica e vamos para a poça. O Face Meshing é um pouquinho similar ao Face Sizing, tanto que você coloca nele essas características. Quando você vai no Help na ajuda, essas características é ótimo. Mas quando você vai no Help e procura sobre o Face Sizing, você acaba vendo no mesmo lugar o Face Meshing. O Face Meshing já é diferente. Ele já permite que eu altere algumas configurações quanto método de aproximação. Por exemplo, a gente viu que na curvatura da malha, eu acho que pela malha falha já dá para dar uma olhada. Pela última malha que ele criou. A gente tem um probleminha nessas curvaturas onde são muito grandes, onde a gente tem uma aproximação muito grande. Um dos jeitos de contornar esse problema é com Face Meshing. Às vezes você pode selecionar essas faces onde eu tenho grandes curvaturas, como aqui e aqui. Onde mais eu posso ter?
Eu vou colocar essas aqui por agora para vocês verem. Eu posso selecionar elas, aplicar elas, selecionando essas duas faces, e posso alterar o número de divisões dela, ou ao mesmo tempo eu posso fazer eu posso aumentar ou diminuir o número de divisões, e com isso alterar a forma geométrica que está dentro dela. Acho que vai ser mais claro eu aplicando. Então vamos colocar mais uma divisão e ver como é que a nossa malha vai ficar. Muita coisa é isso. Óbvio que, igual, eu estou passando para vocês e colocando na minha peça todas as possibilidades de você inserir, de você poder modificar a sua malha, refinar face ou qualquer coisa específica na sua geometria. A escolha de qual optar, depende da necessidade. Depende do que você quer fazer, depende de qual proximidade, às vezes você tem com a ferramenta, você tem mais facilidade em ver e tudo mais. É muita aplicação. Quando vocês estiverem montando a peça de vocês, eu aconselho a irem alterando e olhando os efeitos estatísticos e olhando especificamente para os pontos onde você está refinando, para ver se aumentou a organização, para ver se a malha ficou melhor, se não houve perca de geometria e tudo mais. Então, eu vou dar um Generate Mesh e vamos ver o que dá pausando o vídeo também. Bom, voltando, nós temos agora novas informações. O Face Meshing foi gerado para nós. Vocês podem ver que surgiu um sinal dele aqui, no qual ele me retornou, mas vamos ver o que eu consegui de melhoria nele. Vocês podem ver que quase nada, que ele manteve a estrutura. Então, talvez o número de divisões não foi suficiente e dá para melhorar. Mas, em resumo, principalmente que apareceu esse símbolo aqui, ó. O que eu posso passar para vocês de resumo dessas duas ferramentas que eu passei para vocês? O Face Sizing, ele mexe com o tamanho dos elementos, isso mais específico. Então eu consigo especificar o tamanho de elemento que eu quero que esteja especificamente naquele lugar. O Face Meshing, eu já não especifico o tamanho daqueles elementos daquele lugar, mas sim o mapeamento daquele lugar. Então eu posso aumentar o número interno de divisões e conseguir maior preciosismo e uma melhora do mapeamento, ou não. Como nesse caso aqui, onde que não fez muita diferença para nós, quase nada, tanto que a gente pode olhar aqui nas estatísticas e tudo mais. Se eu dividir a peça e dar uma olhadinha internamente, o que eu devo ter melhorado bastante é essa parte aqui interna à peça, que deve ter melhorado bastante. Aqui o corte ficou desregular, por isso que vai dar alguns probleminhas. Tem como eu também até inserir aqui, ó, que mostra... essa parte eu não tinha mostrado para vocês, né? Quando eu faço um corte na peça, eu posso colocar essa parte aqui para eu ver especificamente a malha em modelo mais 3D, não simplesmente o corte onde estava, os elementos que eu cortei. Mas ele melhorou as divisões aqui, entendeu? Essa parte aqui ficou melhor distribuída, como vocês podem ver quando eu tiver aquele suporte ali. Então melhorou bastante aqui. Então, melhorou o mapeamento nessa região aqui. Entenderam? Então ficou melhor. Tanto que se vocês olharem aqui, deve ter subido um pouquinho o nosso número de estatísticas em referente a outro lugar. Referente às nossas outras análises. Certo. Deixa eu passar para vocês de uma forma que vocês entendam melhor. O inflation ele é um elemento usado, igual eu falei na aula passada, muito para fluidos. E eu vou explicar por quê. Deixa eu pegar minha colinha que eu fiz aqui para vocês. Existe um problema que vocês devem saber, que existem regiões durante o fluido, igual se eu estiver passando uma sonda por um cano, ou coisa desse gênero, onde eu consigo ter uma diferença de velocidade, mas é porque ali você não tem uma linearidade ali. Igual eu coloquei aqui, que ao se aproximar da parede, você percebe que a velocidade diminui não linearmente, até um ponto em que o fluido tolerará a velocidade zero em relação à parede, que isso é chamado na condição de parede sem escorregamento no CFD.
Então, essa parte de traçar, de escoamento, você precisa tratar ela no nuances também. Você precisa definir esses problemas. O inflation vem exatamente nessa parte. Então, o que, que acontece? Para um corpo 3D, a gente escolhe um corpo, que é o domínio do fluido, e queremos no qual queremos criar a malha de inflação. E depois identificamos as faces das quais queremos inflar. Então, por isso o inflation. Ele é para isso. Então, não, no caso, ele muda ali os grow rate, igual eu falei para vocês, nessa configuração de malha, mas é para representar essa não linearidade. Então, esse é o motivo do inflation em específico. Agora, o que eu mais gosto assim, mais evidentemente, não é nem o face mesh nem o inflation, já que o inflation é usado mais para situações específicas, igual falei para vocês, em fluidos, quando você precisa colocar uma inflação, uma não linearidade. Mas o que eu mais gosto no fato de gerar malha é esse match control. O match control ele é responsável por eu colocar, e que eu deixei aqui bem anotado, a parte de malha, a parte do mesh control, que eu estava esquecendo disso, por isso é esse corte. O mesh control, ele é uma parte de mesh control, é quando é uma ferramenta onde você usa para combinar duas faces, a malha de duas faces, tornando uma só, sendo que você tem que selecionar uma face alta e uma faixa baixa, uma face baixa, o High Geometry Selection e o Low Geometry Selection. Eu coloquei algumas notinhas aqui, para eu não esquecer de nada, que era interessante falar. Esse match control ele funciona tanto para malha de volume, que é aquela malha é a malha que a gente fez, que ele faz varredura, conformidade com patch e tem um multizone, e a malha de superfície, onde você somente tem uma superfície e faz a malha dessa superfície em específica. E tem sempre algumas informações que você tem que lembrar desses recursos mais específicos, como as malhas de borda são correspondidas para corpos de folha, 2D ou 3D, e as malhas do rosto são combinadas entre os corpos. A correspondência vai falhar se você selecionar várias faces altas e várias faces baixas. O motivo disso é porque ele vai tentar fazer combinações corpo a corpo e tentando mesclar. E aí ele vai gerar face a face, não corpo a corpo não, face a face ele vai gerar. E pode acabar surgindo um espaço entre eles. Óbvio que, igual, falhar que eu falo, ele pode gerar algo para você, mas provavelmente não é o que você deseja, existe essa limitação. As faces e as arestas, elas têm que ser que eles falam topologicamente e geometricamente iguais. Ou seja, eles têm o mesmo número de vértices e o mesmo número nos lados alto e baixo, então os dois lados que você está selecionando têm o mesmo número de vértices. Eles têm área ou comprimento de superfície semelhante. Os lados alto e baixo tem transformação semelhante, ou seja, que a transformação, no caso da malha que você está colocando, a malha irá afastar os nós da geometria para atender a transformação. Então, tipo, você tem que ter essa preocupação toda. O Match Control é mais chato de usar. Mas o que isso garante para você? Garante que se você tem um problema similar ao que eu estou tendo, mas que você não consiga, essa é uma possível ferramenta de correção, né, no caso, mas que você está tendo para uma face baixa, onde você tem uma malha, e a face alta tem outra malha, e os elementos estão de tamanhos diferentes, a malha está tendo um problema de convergência ali, você pode usar o Match Control para amenizar essa transformação, só que você tem que atentar alguns pontos. Outro ponto que eu coloquei aqui, oh meu Deus, se o lado baixo e o alto da geometria não se correspondem, a geometria do lado alto será mesclada e o lado inferior será mesclado usando a transformação do controle de correspondência. Ou seja, ele vai te gerar uma resposta, mas ele não vai mesclar da forma ótima que eu digo da ferramenta. Então ele vai se limitar ao controle de correspondência a essa transformação de controle de respondência. E nesse caso, a geometria e a malha do lado inferior podem ser um pouco diferentes. Portanto, um aviso é exibido solicitando que você verifique esse desvio e decida se serve para você essa transformação que ele fez ou não. Então tem essa também atenção. Igual eu falei para vocês, o ANSYS fornece malha, às vezes ele gera uma falha, igual a gente viu no vídeo, mas às vezes ele fornece uma malha para você e te pergunta, e às vezes nem pergunta se é o que você quer.
vai da habilidade de você ler, ver, interpretar o que você está fazendo e saber se você está fazendo certo. É, eu fiz outras anotações, mas não tão importantes, igual os controles de correspondência não são respeitados com refinamento ou adaptabilidade. É, quer dizer que se você aplicar outras atividades, tipos de refinamento nessas geometrias, você pode ser ignorado ou gerar algum problema para você. Mas existe isso. Eu não uso o Match Control muito, igual agora vamos falar a minha parte em específico. Eu não uso o Match Control muito, eu uso muito a verificação do mesh quando eu estou mexendo aqui em específico, então eu mexo muito no size function, na minha relevância, no tamanho da minha malha de elementos em geral e uso mais o refinamento. Essas outras essas outras ferramentas, elas são possíveis de você utilizá-las para sanar seus problemas. Mas existem várias formas de você conseguir chegar na malha ideal, que você julga ser ideal e que resolva seu problema. Então é interessante você saber dessas ferramentas e saber que elas existem. Então, igual, às vezes eu mudar como meu ângulo das minhas geometrias, ou alterar o formato geométrico ou a qualidade, algumas características de qualidade da minha malha, vai me ajudar a resolver. A, Aqui mais o insert eu tenho algumas outras, igual aqui no meu caso eu não tenho esse problema, mas se o trabalho de vocês envolve mais de uma peça, às vezes vocês estão fazendo uma montagem, né? Vou passar isso também. O contact sizing, às vezes eu preciso falar onde é a região de contato. E aí eu tenho que especificar. E tá vendo que não apareceu para colocar a geometria? É porque eu tenho que criar um bloco de contato para falar que tem um contato. Até hoje eu não recebi, até hoje não. Eu recebi algumas peças de alguns e essa ferramenta não está sendo usada, então eu estou querendo não passar muito a parte de contato. Mas se possivelmente você que ainda não me entregou as tarefas, se está perigando de não levar presença nas outras aulas, lembrando que vale presença. Se você sentiu que, se você vai me mandar as suas informações de trabalhos anteriores e tudo mais, e está fazendo de uma montagem, aí eu posso estar fazendo nas aulas da Twitch um kit para vocês, mas eu não quero focar muito nisso, já que o trabalho de vocês não tiveram muitos projetos nessa linha. Mas o problema é exatamente nisso. Aqui ele vai selecionar, você tem que criar um grupo para gerar esse contato, igual eu falei na aula passada também disso. Então, esses refinamentos existem para você chegar na sua malha ideal. Como chegar e que mexer, você vai ter que ir aplicando. Muita coisa igual. Esse vídeo está bem mais cortado que os outros, que normalmente eu faço mais direto, porque muita coisa que você aplica, você tem que aplicar para ver e mudar e tudo mais. E por último, e que eu queria deixar para vocês, é esse daqui, que é o Automatic Method. Ele é um método que você consegue aplicar na sua malha, que ele diz automático e que você pode selecionar as geometrias que você quer colocar. Então, vocês viram ali que tem várias geometrias, mas às vezes eu posso colocar tetraedros, hexos, triângulos, multizone. Então, você consegue falar isso. Só que ele só funciona com corpos. Então, ele funciona muito bem para montagem também, mas não parte específica com faces. Então, igual, eu vou colocar aqui para nós, para vocês verem, triângulos. Aí ele aparece para mim, eu vou colocar Swift, que é um dos métodos, e eu, em vez de colocar quadrados e triângulos, eu vou colocar o por triângulos, que eu quero que seja todos os triângulos na minha peça. E aqui ele fala, qual que vai ser o seu tipo de definição? Tamanho de elemento ou número de divisões? Eu vou colocar element size. E aí ele vai perguntar, tá, qual que vai ser o seu element size? Vou colocar ele com 20 milímetros. Vamos ver se ele vai gerar ou vai falar que a minha malha vai ficar muito refinada. Dica do Matheus. Para tudo quanto é coisa que você faz. Se você não sabe muito bem que esse element size vai te gerar muito problema, se vai demorar muito tempo computacional e tudo mais, coloque um número grande. Parta de números grandes, não parta de números pequenos, porque vai demorar muito e vai te gerar um problema computacional de você ficar esperando demais para receber a resposta que você não quer. Mas vamos rodar o mesh e ver o que vai sair daqui. E voltando, estamos com a nossa roda agora toda em malha triangular. Se isso foi para bom ou pior, o que vai passar para a gente? Primeira visão. Por aqui a gente já vê que tem alguns lugares que parece que tem ficado melhor.
a transição talvez dos elementos. Outros lugares já não ficaram tão legais, assim. Olha aqui, tá vendo? Aqui a gente ainda tá com alguns problemas. A malha provavelmente era a maioria triangular anteriormente, então não deve ter dado tanta diferença. Mas as nossas estatísticas influenciam mais. E pelo anterior, que eu acho que a gente estava com 400 e pouquinho, o nosso número de nós e o número de elementos caiu. Então mudar para triângulo não ajudou muito. Mas em compensação, eu também passei a 20 milímetros. Às vezes não é o eu gostei de como os triângulos ficaram. Tá vendo aqui? Os triângulos ficaram grandes, mas é porque eu permiti. Às vezes talvez se eu diminuir mais essa quantidade em milímetros do meu elemento size, ele melhora. Então às vezes eu colocando 15, eu consigo fechar uns elementos de melhores qualidades. Agora, 15 milímetros, olha aqui para vocês verem. Eu vou gerar, a malha já está obsoleta, eu posso gerar ela. Então é isso. Acho que hoje a gente conseguiu fazer bastante coisa. Qualquer dúvida, por favor, direcione a mim. Igual eu vou tirar muita dúvida nas aulas na Twitch, que eu estou dando todo domingo. E eu vou tirar todo domingo às 13 horas. E eu posso tirar dúvidas de vocês pessoalmente pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então entre em contato comigo. E os alunos que ainda que ainda não fizeram as atividades e estão se situando agora por causa da pandemia e tudo mais, me procurem para a gente conversar, poder acertar uma forma da gente entregar essas atividades para vocês não ficarem muito perdidos e não terem que entregar tudo de uma vez. Afinal, o que está contando muito a presença de vocês nesse curso é as atividades sendo entregues, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero o feedback de você para que se você encontrou algum problema na aula, se talvez eu esteja falando rápido demais, querem uma atenção especial com alguma coisa. E até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.